Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Justifica-me. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro A Mensagem do Terceiro Anjo. Nós falaremos hoje sobre o contexto histórico, certo? Dessas mensagens, o que estava acontecendo por trás de todas essas mensagens. Nós iremos ver que são coisas muito reveladoras, certo? E antes da gente falar alguma coisa sobre o livro, quero convidar você a orar junto comigo. Oremos juntos. Querido Deus, obrigado por este momento em que podemos refletir, entender, nos aprofundar nas mensagens do Senhor para esses últimos dias. Pedimos a bênção do Espírito Santo, que o Senhor ilumine nosso entendimento para que a gente possa realmente compreender, Pai, aquilo que o Senhor deseja que a gente venha compreender. Nos ajude agora nesse momento. Abençoe a pessoa que está assistindo esse vídeo. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Olha só, nesse prefácio de hoje, que nós iremos ver, nesse vídeo de hoje, falaremos sobre o prefácio. No prefácio aqui deste livro, o livro A Mensagem do Terceiro Anjo, nos traz o contexto histórico daquele momento, daquele período que essas mensagens foram proferidas, certo? Lembrando que essas mensagens nos foram ditas que foram preparadas pelo próprio Espírito Santo, certo? E essas mensagens tiveram, sim, um contexto. E nós precisamos entender esse contexto antes de entender as mensagens, que vamos ver que elas se encaixam perfeitamente. E elas têm uma relevância altíssima para os nossos dias, certo? O primeiro texto que eu quero ler está aqui no prefácio, que está aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 18. Diz assim: Irmãos e irmãs, como eu gostaria de poder dizer algo que despertasse vocês para a importância deste tempo, para o significado dos eventos que estão ocorrendo agora. Eu dirijo a atenção de vocês para os movimentos agressivos sendo empreendidos agora em prol da restrição da liberdade religiosa. Então, em janeiro de 1893, nos foi dito que várias tentativas, de trazer a restrição da liberdade religiosa foram feitas. Tentavam ali, de diversas maneiras, restringir a liberdade de consciência também das pessoas. Agora, como isso se deu? O que foi que estava acontecendo ali, nesse período ali, que em 1893, logo no início do ano, ela diz isso. Hoje é exatamente isso que nós iremos ver. Iremos ver alguns detalhes que aconteceram ali naquele período, certo? Entre mais ou menos ali de 1860 em diante, mais especificamente mais em 1888 até 1897, mais ou menos, certo? A primeira coisa que nós iremos falar é sobre a Exposição Mundial de Colombo, certo? O que foi essa Exposição Mundial de Colombo? A cidade de Chicago foi uma cidade em que, em 1892 e 1893, recebeu a Exposição Mundial de Colombo. Era uma exposição que chamava a atenção do mundo inteiro, certo? E a cidade de Chicago era uma cidade que, naquela época, estava praticamente, digamos assim, ressurgindo do pó, ressurgindo das cinzas. Por quê? Porque 22 anos, a cidade de Chicago foi acometida do incêndio, que foi o grande incêndio de Chicago. E alguns anos antes também, tinha ocorrido ali nos Estados Unidos a Guerra Civil Americana, que devastou muitos lugares. Então a cidade de Chicago também tinha sido afetada. Então, ali os organizadores da cidade, eles pediram o apoio federal para que eles pudessem sediar a exposição mundial naquele ano. E ali eles conseguiram. Então, em 1892, ali em outubro, eles inauguraram, abriram a Exposição Mundial de Colombo, que ela teve a participação, durante seu funcionamento, de 46 países, vários países do globo, onde eles levavam artefatos, várias coisas, por isso que o nome é exposição, mas foi realmente um sucesso naquela época. Ela ficou aberta ali de outubro de 92 até outubro de 93. Porém, ela só foi aberta para negócios mesmo em maio de 93. De maio de 93 até outubro de 1893. Houveram alguns atrasos nessa obra, nós iremos falar sobre isso já já. Mas essa obra foi um sucesso, certo? Foi um sucesso essa exposição. Entre esse período que a gente comentou, entre maio e outubro de 93, sabe quantas pessoas estiveram ali presentes? Quantas entradas foram vendidas? 27 milhões. 27 milhões de entradas. Isso era mais do que um terço da população americana na época. Então, foi realmente algo de encher os olhos ali para aquelas pessoas naquele período.
E os ingressos giravam ali em torno de 50 centavos de dólar, o que mais ou menos hoje daria uns 12 dólares por aí. E as pessoas estavam todas cheias de ânimo para ir, né? As pessoas vinham de lugares distantes de charrete, de várias formas. Então, essa feira foi realmente algo que chamou muito a atenção. Agora, lembra lá que foi dito que havia movimentos fortes em relação à restrição da liberdade religiosa? O que essa feira tem a ver, né? Porque essa feira foi exatamente em 92, em 1892 e 1893. O que ela tem a ver com esses movimentos em prol da restrição da liberdade religiosa? Quando contrataram trabalhadores para poder fazer a obra, para poder fazer as construções, etc., eles, por algum motivo, as obras foram adiadas, elas estavam atrasadas. E aí, por conta do atraso, e como o evento era um evento grande, aí começaram a animar os trabalhadores a trabalharem 7 dias por semana. Só que muitas pessoas não concordaram com isso, pelo fato de ter que trabalhar 7 dias por semana. E a igreja presbiteriana, os presbiterianos, eles foram completamente contra isso. E o que eles fizeram? Eles, junto com outras organizações, eles fizeram abaixo-assinados, onde milhões de pessoas, muitas pessoas mesmo, assinaram esses documentos, e eles levaram essa causa para o governo. Igreja e Estado juntos, né? A igreja recorrendo ao Estado. Isso, historicamente, nós sabemos que é complicadíssimo. O livro aqui no prefácio diz o seguinte: os presbiterianos e outros grupos religiosos levaram seu caso ao Congresso, após fazerem circular milhares de abaixo-assinados por todo o país. Esses abaixo-assinados foram assinados por milhões de pessoas que expressaram sua oposição à abertura da feira aos domingos. Embora muitos fossem contra o envolvimento do governo nessa questão religiosa, olha só essa parte. O Congresso cedeu às exigências dos grupos religiosos e aprovou um decreto segundo o qual a concessão de fundos para apoiar a feira só seria efetuada sob a condição de que a grande exposição fosse fechada ao público aos domingos. Então, nós vamos ler agora essa lei, certo? Vamos ver como foi essa lei que eles colocaram nesse período. Olha só, acompanhe comigo. Lei promulgada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados dos Estados Unidos da América, reunidos em Assembleia do Congresso. Seção 4. Declara-se por meio desta que todas as verbas aqui solicitadas referentes à Exposição Mundial de Colombo serão concedidas sob a condição de que a exposição mencionada não seja aberta ao público no primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Se tais verbas forem aceitas sob esta condição pela Sociedade Anônima do Estado de Illinois, conhecida como Exposição Mundial de Colombo, decreta-se que a Comissão Mundial de Colombo, criada pelo Decreto do Congresso de 25 de abril de 1890, ficará responsável pela elaboração de regulamentos ou modificações dos regulamentos da supracitada Sociedade Anônima, que se fizerem necessários diante da disposição de que a exposição seja fechada no referido primeiro dia da semana, comumente chamado de domingo. Então, observe, eles estavam ali falando que as verbas seriam liberadas caso a exposição não fosse aberta aos domingos. Então, perceba, o Congresso cedeu às exigências que a igreja estava pedindo, que a igreja estava ali tentando, né, impor, digamos assim, né, de certa forma. Então, vemos aqui que isso realmente é uma figura do que vai acontecer em breve. Como assim em breve? No futuro, olha só, eu vou ler isso, certo? Essa lei, que muitos reconheceram como inconstitucional, foi aprovada mesmo assim, porque a maioria dos que entraram em contato com o Congresso a exigiu. A razão por que eu usei esse capítulo para ressaltar essas circunstâncias inusitadas é porque sabemos que o grande decreto dominical do fim dos tempos será promulgado exatamente dessa forma. Ele será impulsionado por líderes religiosos, exigido pelo povo e aprovado sem resistência pelo Congresso. Olha só. Isso que aconteceu nesse período aqui em Chicago é sim uma miniatura do grande decreto dominical que vai ocorrer no futuro bem próximo, certo? Então nós vimos aqui nesse período que havia sim movimentos em prol da restrição da liberdade religiosa, né?
em prol, sim, do domingo, da legislação de que o domingo fosse observado como um dia sagrado do Senhor, de forma legal, né? Agora, esse foi um dos pontos que encontramos aqui também no prefácio do livro. Outro ponto, alguns outros pontos que nós iremos falar, é exatamente o que estava ocorrendo alguns anos antes dessa feira, dessa exposição. O que nós podemos dizer também que estava acontecendo naquela época, né, ali entre 1860 em diante, até 1893, mais ou menos, 1897? O que estava acontecendo? Uma das coisas que a gente pode citar, que é interessante, que o ano de 1863 foi o ano em que a Igreja Adventista foi organizada. E nesse mesmo ano, houve o surgimento ali de uma organização chamada Associação da Reforma Nacional. No primeiro ano que a Associação da Reforma Nacional estava ali já em atuação, eles já tinham como um dos seus principais objetivos fazer uma emenda à Constituição para garantir que o domingo fosse realmente observado como um dia de repouso sagrado ali para os americanos. Então, já no começo, né, no primeiro ano deles de atuação, eles já queriam fazer isso. E aí, o que aconteceu? Eles tentaram realmente, né, de uma forma assim, nacional, eles tentaram para o país todo impor essas coisas. Porém, eles não conseguiram. E aí eles mudaram a tática. Em vez de tentar ganhar o país inteiro logo, vamos de estado por estado. E foi aí que eles começaram a obter mais êxito. Porque em cada estado que eles passavam, eles tentavam colocar essas leis, e alguns estados aceitaram e estavam já prendendo pessoas que estavam, de acordo com a lei do estado, negligenciando o domingo como um dia sagrado, certo? E foram vários estados, dentre eles, eu vou citar alguns aqui, foi a Califórnia, a Geórgia, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Carolina do Norte, no Texas, Washington. Então foram vários estados, certo? E isso foi a Associação da Reforma Nacional em 1863. Olha só também o que é que aqui nos diz. Ó. Não se percebe com frequência a extensão da agitação em prol das leis dominicais. Entre 1888 e 1900, houve mais de 28 tentativas em favor da aprovação de uma lei dominical nacional. Na média, mais de 2 por ano. Nessa mesma época, houve aprisionamento de adventistas e ou agitação da questão dominical em vários outros países, incluindo Austrália, Canadá, China, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Suíça, Suécia, Noruega, Escócia, Grécia, Rússia, Singapura e África do Sul. Então, olha só, mais de 28 tentativas de se impor a lei dominical. Percebe como é agressivo isso? Imagine, 28 tentativas, mais de 2 por ano, para tentar colocar o domingo como um dia sagrado mesmo lá dos Estados Unidos. Então, olha só que coisa. Não só nos Estados Unidos, como em vários outros países. Né? Agora, além disso, além de tudo isso que a gente já falou, teve também o Espiritismo, quando estava na sua era áurea, né? Quando estava no auge ali, em 1864, que aqui diz assim, ó, em 1864, os espíritas afirmavam contar com 7 milhões de adeptos nos Estados Unidos. Esse período de tempo foi considerado a idade de ouro do Espiritismo. Eles se organizaram como sociedade secreta sob o nome A Ordem do Progresso, do Eterno Progresso. Em seu periódico A Bandeira de Luz, em 7 de maio de 1864, eles escreveram: um sistema irá se desenvolver, mais cedo ou mais tarde, o qual acolherá em seu redil a Igreja e o Estado, pois o objetivo dos dois deveria ser exatamente o mesmo. Olha só. Então, essa ideia da junção da Igreja e o Estado estava latente nesse período, certo? Foram anos e anos essa ideia sendo ali bem tratada, bem relevada. Então, quando chegou ali em 1888, em 1893, nesse período foi um boom, né? Foi o período onde mais realmente tentaram, de todas as formas ali, colocar essa lei mesmo de uma maneira mais dura, mas não conseguiram da maneira como queriam. Então, nesse período, Deus estava observando tudo isso, com certeza. E então foi exatamente neste período, de 1888, que, assim como Satanás esteve trabalhando de uma forma
enorme, de uma forma incansável, Deus também estava trabalhando pelo seu povo. E em 1888, Deus enviou 2 pastores, chamados Jones e Wagner. Esses 2 pastores, o Espírito de Profecia diz que eles tinham a credencial do céu. E eles trouxeram uma mensagem muito importante, muito impactante, que foi a mensagem de 88. Olha só o que nos diz o Espírito de Profecia sobre essa mensagem de 1888 e a recepção que ela teve naquela época. Em Minneapolis, Deus deu joias preciosas da verdade a seu povo, em nova moldura. Esta luz do céu, por alguns, foi rejeitada com toda a teimosia que os judeus manifestaram em rejeitar a Cristo. E muito se falou sobre permanecer perto dos antigos marcos. Mas havia evidências de que eles não sabiam quais eram os antigos marcos. Havia evidências e raciocínios da palavra que se recomendavam à consciência. Mas as mentes dos homens estavam fixas, seladas contra a entrada da luz, porque eles haviam decidido que era um erro perigoso, removendo os antigos marcos, quando não estava movendo um pino dos antigos marcos. Mas eles tinham ideias pervertidas do que constituía os antigos marcos. Então, olha só, essa mensagem de 88, que foi uma mensagem muito especial, que o Espírito de Profecia diz que eram joias preciosas da verdade, não foi bem aceita naquele período. Então, olha, o mundo estava fervendo de coisas acontecendo e Deus ali trouxe a mensagem realmente para finalizar a obra aqui nesse mundo, para que os santos pudessem receber as boas-vindas na cidade de Deus. Porém, a mensagem que Deus enviou em 1888 não foi bem aceita pela sua igreja. Olha só também o que aqui nos diz o Espírito de Profecia. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar essa verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Jones, Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo, que Deus anelava comunicar-lhes. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido em grande medida conservada, afastada do mundo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, minha querida amiga, em 1888, Deus enviou uma mensagem muito especial. Era essa mensagem que ele queria que fosse pregada para que ele pudesse, sim, derramar toda aquela luz lá que diz em Apocalipse 18. O anjo, né, de Apocalipse queria, sim, fazer a sua obra. Né? Deus queria fazer a obra que ele descreveu ali em Apocalipse 18. Mas eles não aceitaram a mensagem não foi bem aceita. Isso nós precisamos realmente entender. Por que isso é tão importante para nós hoje? Porque imagina só, olha o que é que nos diz o Espírito de Profecia em relação ao fato de eles não terem feito a obra que era para ter sido feita nessa época. Diz assim, se os que afirmam ter uma experiência viva nas coisas de Deus tivessem feito a obra a eles confiada, conforme o Senhor ordenou, todo o mundo teria sido advertido e o Senhor teria vindo a nosso mundo com poder e grande glória. Observe que isso foi dito em 1894, nesse período exatamente. Então, outro texto diz, se o propósito de Deus tivesse sido realizado por seu povo, no sentido de transmitir a mensagem de misericórdia ao mundo, Cristo teria vindo à terra e os santos já teriam recebido as boas novas na cidade de Deus. Então, olha só, essa mensagem não é simplesmente qualquer mensagem. É a mensagem que vai preparar o povo de Deus para os últimos dias, para a perseguição que virá, para as últimas cenas terrestres, das quais essas que a gente viu não foram nada em relação ao que vem no futuro. Agora, você já ouviu falar em Jones e Wagner? Você sabe qual é a mensagem de 88? Se você ainda não viu, não sabe, nós iremos sim falar sobre essas mensagens, porque estamos estudando esse livro, A Mensagem do Terceiro Anjo, e está contido aqui neste livro muitas mensagens preciosíssimas. Nós iremos falar sobre elas. São mensagens muito profundas. Mas pesquise também mais, busque mais, para que você possa realmente entender a mensagem, porque Deus deu essa mensagem para você também. Então, que nós não venhamos a cometer a mesma falha do passado. Se Deus derramou a luz,
Vamos buscar a luz. Então, que Deus te abençoe. E eu queria finalizar falando um versículo bíblico que diz assim, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Então perceba, Deus está dizendo que devemos procurar pelos antigos marcos, andar pelo caminho antigo, o caminho traçado por Deus através dos profetas. Esse é o verdadeiro caminho. Então, que nós, em nome de Cristo Jesus, possamos andar pelo bom caminho. Está escrito, bom é o Senhor, por isso ele aponta o caminho para os pecadores. E o Senhor está apontando o caminho para nós. Que possamos andar como servos obedientes. E que possamos procurar saber mais que mensagem é essa que o Senhor tem derramado para o seu povo. Para que não fiquemos de fora do alto clamor. Iremos estudar agora, nos próximos vídeos, verdadeiramente essas mensagens. E o que é que tem de tão especial para nós nessas mensagens. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.